Boa noite, tudo bem com você? Como foi a tua semana com Jesus, caminhando com Ele? Teve bons momentos, maus momentos, difíceis, e Ele esteve sempre do teu lado. Cada dia, cada momento, Jesus estava lá com você. E agora é o momento de nós estarmos com Ele, através do estudo da Sua Palavra e através de um momento de oração. Vamos nesse momento orar, pedir a bênção de Deus, antes de lermos o verso que vamos meditar nessa noite. Querido Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti pela semana que tivemos, com a Tua companhia, com a Tua bênção. Apesar de lutas e dificuldades, dos problemas que enfrentamos, nós sentimos o Teu poder conosco. E agradecemos a Ti pelas vitórias e também pelas lições que aprendemos nos momentos difíceis. Esteja conosco nesse momento, nos dando o Teu Espírito, discernimento e compreensão daquilo que vamos estudar. Pedimos e oramos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Você tem a sua Bíblia aí com você? Então, abra no livro de 1 João, no capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Lá no finzinho da Bíblia, perto do Apocalipse. Nós vamos ler um verso daqui a pouquinho. Eu estava pensando nessa semana e conversei com alguém da minha confiança, refletindo a respeito de algo que eu acho interessante. A palavra de Deus nos diz que tudo começou com uma guerra no céu. Que um anjo, o maior de todos, ou a maior das criaturas já colocadas no universo por Deus, um ser inteligente, belo, sábio, bonito, poderoso, respeitado e admirado, e, segundo o que eu tenho estudado, respeitado e admirado no mesmo nível em que Jesus era no céu. Jesus não se chamava Jesus, mas segundo entendemos, se chamava Miguel, aquele que é como Deus, esse significado da palavra Miguel. Líder dos anjos, Jesus, o Filho de Deus, Miguel. E Lúcifer, esse anjo poderosíssimo, respeitado, inteligente, sábio, a lista é grande, com um brilho e uma glória tremenda, que trazia admiração nos outros anjos. Essa glória e esse brilho, essa luz que vinha desse anjo chamado Lúcifer, era resultado da sua convivência tão próxima com Deus. Ele estava todos os dias, o tempo todo, na presença de Deus, na presença física, real. Nós estamos na presença de Deus, mas ele estava ali, diante de Deus. E ali ele recebia os raios da glória de Deus. E o que ele tinha era apenas o reflexo. Ele refletia aquilo que recebia de Deus. O mesmo que aconteceu com Moisés. Se você estudar a história de Moisés, você vai ver que ele ficou 40 dias no Monte Sinai com Deus. E estava ali recebendo as informações de Deus, a glória de Deus estava ali. O povo via trovões, nuvens, fogo lá no topo do Monte Sinai, e Moisés na presença de Deus. Quando ele desceu, as pessoas não podiam olhar no seu rosto, porque ofuscava. Era tão forte o brilho e a luz que vinha do rosto de Moisés, que elas desviavam o rosto, o olhar, fechavam os olhos e falavam: não dá para olhar para você, Moisés. Tem um brilho e uma luz muito forte no seu rosto. Era o reflexo da glória de Deus. Porque ele ficou muito tempo na presença de Deus, aquilo estava no seu rosto. E ele precisou cobrir o rosto com um véu para impedir que aquela luz ofuscasse as pessoas. Aí elas podiam olhar para ele. Quando nós estamos na presença de Deus, é assim. As pessoas notam, elas percebem, elas veem no nosso rosto, no nosso olhar, na nossa voz, nas palavras que dizemos, na atenção que damos, nosso ouvir, que nós estivemos na presença de Deus. É algo que é facilmente percebível pelas pessoas. Agora, Lúcifer, ele se rebelou contra Deus porque ele queria o lugar de Deus. Ele queria a glória que Deus deu somente para o seu Filho Jesus e não para ele. A guerra não era diretamente contra Deus, mas era contra o Filho de Deus. E ele queria o lugar de Miguel, o lugar de Jesus. E nós sabemos, ele se rebelou e
a rebelião dele teve consequências terríveis. Não só para ele, mas principalmente para 1/3 daqueles anjos que decidiram seguir esse líder. Acreditaram que ele seria o melhor líder e de que uma injustiça tinha sido feita pela parte de Deus. Veja que coisa terrível. Então, eu estava conversando com essa pessoa ontem, batendo um papo sobre isso, e eu fiz a seguinte afirmação: eu sinto pena desse 1/3 dos anjos. Lúcifer foi o causador, o criador de todo esse problema. E ele foi adiante nisso. Eu fico triste por aqueles anjos que foram criados para viverem eternamente, estarem na presença de Deus, e eles decidiram seguir esse anjo e perderam a oportunidade de viver no centro do universo, na presença de Deus, servindo e adorando esse Deus. E essa pessoa disse uma coisa que me fez pensar. Disse o seguinte: eles decidiram. Eles decidiram. Então não devo ter pena. Hoje, a gente fica tão triste quando vê pessoas na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa família, que tomam decisões erradas, e pagam um preço altíssimo, pagam caro nas consequências da sua decisão. E isso nos dói, nos fere. Mas cada um de nós, a cada dia da nossa vida, temos que tomar decisões a favor de Deus ou contra Ele. E nós colhemos os resultados das nossas decisões, das nossas escolhas. Então, a cada um de nós cabe decidir, escolher, ajudar quem está tomando más decisões, mas cada um é livre para decidir, e eles escolheram decidir. A minha conversa continuou mais um pouco, e aí eu disse para essa pessoa: mas veja bem, eu fico pensando, por que no fim Deus vai destruir, vai matar Lúcifer e esses anjos que se rebelaram contra ele? E eu me surpreendi mais uma vez com a sabedoria e o que eu ouvi dessa pessoa, que me disse assim: veja, você não devia perguntar, primeiro que ele é o Criador, ele é o Criador é o dono, ele tem autoridade sobre a criatura, primeira coisa é isso. Mas isso é o seguinte: nós não deveríamos pensar por que Lúcifer vai ser destruído no final, e seus anjos, mas é porque ele ainda está vivo, e os anjos que foram com ele ainda estão vivos. Pela misericórdia de Deus, eles ainda estão vivos. E isso me levou a pensar no texto que eu quero compartilhar com você hoje. Porque é aqui que nós entendemos quem somos, para que fomos criados, qual o motivo de existir e o que é a vida. Lá em 1 João 5, no verso 12, diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Veja, quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem vida. Deus é a fonte de vida. Tudo que existe nesse universo está vivo, funciona, porque Deus quis assim. Ele é a fonte do sol estar brilhando. Se ele não for a fonte do sol brilhar, o sol vai se apagar. Da lua refletir o sol, de cada planeta, cada estrela, cada lua estar no seu lugar perfeito, em movimento, e nenhuma se choca com a outra. É porque Deus é o autor de tudo isso. Ele é o autor da vida. Quem está ligado a Ele tem vida. Quem não está ligado a Ele está morto. Lúcifer, quando se desligou de Deus, e aqueles anjos que se rebelaram contra ele, eles se rebelaram contra a fonte da vida. E eles preferiram morrer a estar ligado à fonte da vida. Que decisão terrível. Aí eu penso em nós hoje, todos os seres humanos que estão nesse mundo. Nós achamos que estamos vivos, mas não estamos. É a misericórdia de Deus que dá esse fôlego que nós temos temporariamente, porque isso não é vida. O que temos aqui não é vida. Só tem vida quem está ligado a Jesus, como disse o texto. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Está morto, é só uma questão de tempo.
Nós somos uma flor que foi colhida. Veja, uma flor, ela está lá ligada pelo seu caule à planta. Recebe a seiva, tudo está funcionando bem. No momento em que você colhe aquela flor, ela morreu. Ela está morta. Porque ela não tem mais conexão com a fonte de vida. Ela ainda é cheirosa, ela ainda tem sua cor, ela ainda é bonita, mas ela já está morta. É só uma questão de tempo para que a morte se manifeste nela. Ela vai secar e vai desaparecer. Nós somos flores colhidas. Nós não temos vida. Estamos mortos. Nós podemos até ter aparência de vida, porque existe algum movimento, pensamento, estamos aqui. Mas aqueles que aceitam a Jesus são reconectados à fonte da vida. E esses vão permanecer eternamente. É por isso que Jesus disse que ele é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor e nós somos os galhos. Nós somos os galhos enxertados na videira. E nós conectados a ele, em João capítulo 15, e ele disse várias vezes, conectados e permanecendo nele. Ele diz, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, porque se você estiver em mim, você tem vida. E se você tiver vida, vai produzir fruto. Que coisa maravilhosa. Pense nisso. Um galho de uma planta, folhinhas verdes saem dali, e de repente aparecem bolinhas, com uma capinha protetora, que tem uma cor, e ela vai crescendo, crescendo, e dentro dela vai se formando um suco delicioso. A cor daquela proteção muda para dizer para você, está pronto, pode pegar, o suco é teu. Prova que delícia. É um milagre. A nossa vida é um milagre. Quando estamos conectados a Jesus e nós produzimos esses frutos, os frutos, as pessoas que chegam perto de nós, ouvem as nossas palavras, tocam, sentem aquilo que nós sentimos, aprendem o que nós conhecemos, elas estão se conectando com a vida também. Nós estamos passando para ela essa conexão. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Jesus, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, é o único caminho para a salvação, para a vida eterna. Não existe outro. Então que você hoje possa aceitar Jesus mais uma vez na sua vida, no seu coração, se conectar a Ele, através desse relacionamento, você possa não ser uma flor colhida, que em questão de tempo vai secar, murchar e desaparecer, mas que você seja um galho conectado na videira e produza fruto, fruto saboroso, um suco delicioso, que as pessoas possam desfrutar e receber de você essas bênçãos da sua ligação com Deus. Quando nós gastamos tempo para oração, para a leitura da Bíblia, o que estamos fazendo é recebendo vida, é nos conectando com a fonte. Quando nós permanecemos conectados, é quando nós caminhamos durante todo o dia, conversando com Deus, falando com Ele, parando em algum momento, orando, tendo esta comunhão íntima, diária e constante. Isso é que faz a diferença na nossa vida. E é isso que nos faz termos vida, não em nós mesmos, mas vida verdadeira que vem de Deus, através do seu Filho Jesus. Que Deus abençoe você e que você possa não ser um zumbi, porque tem muita gente que é um zumbi espiritual. Parece que está vivo, anda, fala, se movimenta, mas está morto. Não, não sejamos zumbis espirituais, mas que sejamos vivos, verdadeiramente, por estarmos conectados com Jesus. Vamos orar? Querido Deus, venha nos abençoar, individualmente, cada um na sua luta, dificuldade, nos seus problemas. Nos dê a Tua presença conosco, constantemente. E abençoe a cada um de nós, para que permaneçamos conectados à videira, conectados e ligados a Ti, para produzirmos fruto e termos vida. Não sejamos galhos secos, mas que nós sejamos galhos verdejantes que produzem frutos deliciosos, porque estamos ligados a Jesus, que é a videira. Abençoa-nos, principalmente neste final de semana, nesse dia abençoado de descanso, para que possamos ser renovados em Ti. Abençoe a todos que estão aqui na Bélgica ou em outros continentes, em outros países que estão ouvindo também esta mensagem. Pedimos e oramos por essas bênçãos,
Em nome de Jesus. Amém. Próxima semana, nós nos encontramos novamente, nesse mesmo horário, às 20 horas e 30 minutos, aqui na Bélgica. Domingo, quarta e sexta, como temos sempre feito. Mas na próxima semana teremos um convidado especial que fará esses 3 encontros conosco. Pastor Rubem Abreu. Ele é o presidente da nossa união na França e na Bélgica. E ele terá mensagens muito especiais para nós. Que Deus abençoe você, que você tenha uma boa noite. Um abraço.